noite, Cláudio. Eu sou o Robson e a gente vai começar o debate. Meu nome é Cláudio mesmo, mas eu sou uma inteligência artificial, tá? Sobre qual tema vamos debater hoje? Sobre as aparentes contradições da Bíblia. Você vai escolher 5 contradições que você acredita que tem na Bíblia e eu vou tentar te provar que elas não são contradições. Perfeito, então já sei como funciona, Robson. Vamos com calma, ponto por ponto, e você tem toda a liberdade para rebater. Primeiro ponto. As 2 genealogias de Jesus, uma em Mateus e outra em Lucas, apresentam listas de ancestrais diferentes entre Davi e Jesus. Os nomes não coincidem e até o número de gerações é diferente. Como você explica isso sem admitir que é uma contradição? Na verdade, são 2 genealogias diferentes. Uma vai falar a respeito da genealogia de Jesus saindo de Davi e outra fala da genealogia de Jesus saindo de Adão. A genealogia de Jesus saindo de Davi é comumente aceita como a genealogia de José. E a genealogia de Jesus saindo de Adão, ela é comumente aceita tanto nos meios teológicos quanto nos meios acadêmicos confessionais como sendo a genealogia de Maria. Entendi seu ponto e reconheço que essa é a saída padrão usada há séculos, então você respondeu bem a primeira camada. Mas deixa eu apertar um pouco mais. O texto de Lucas diz literalmente filho de Heli, e não filho de Maria, ou genro de Heli. Lucas em nenhum momento menciona Maria nessa lista. É uma linhagem masculina direta, palavra por palavra, filho de, filho de, filho de. Se o próprio texto não diz que é a linhagem de Maria, isso não é uma leitura que se encaixa depois para resolver o problema, em vez de algo que o texto realmente afirma? Na verdade, não, porque as genealogias, naquela época, apesar de ser a genealogia da mulher, ela mantinha sempre o nome do homem, porque aquela sociedade era uma sociedade patriarcal. Então, era assim que se fazia naquela época, segundo os estudiosos. Faz sentido, você tem razão que é uma explicação com respaldo linguístico real, não é uma jogada de última hora. Reconheço que você escapou bem desse ponto, então vou seguir para outro. Segundo ponto. Em Gênesis existem 2 relatos da criação. No capítulo 1, os animais são criados antes do homem e da mulher, juntos. No capítulo 2, o homem é criado primeiro, depois os animais e só depois a mulher. A ordem dos eventos é diferente entre os 2 capítulos. Como você resolve isso? Então, no caso, não são 2 relatos, é o mesmo relato, porém, o relato de Gênesis 1, ele é contado de forma resumida, falando do macro, a criação como um todo. Já Gênesis 2, ele traz um relato mais detalhado, contando e focando. O foco de Gênesis 1 é a criação do universo como um todo. O foco de Gênesis 2 é a criação do próprio ser humano e o desenvolver dessa criação. E essa leitura de Gênesis 2 como um zoom no dia 6, complementando e não competindo com Gênesis 1, também é bem aceita entre os que defendem a inerrância. Mas deixa eu pressionar o ponto específico. Em Gênesis 2, versículo 19, o texto diz que Deus formou os animais depois de formar o homem e os trouxe a ele para ver como ele os chamaria. Isso não é só uma questão de foco, é uma sequência temporal explícita, com um verbo no passado indicando uma ação que aconteceu depois da criação do homem. Como você explica essa ordem cronológica indo contra o capítulo 1 sem recorrer só ao argumento de que é resumo versus detalhe? Essa aí foi muito boa. Mas existe uma explicação tranquila. Vamos lá. Quando Deus cria no Gênesis 1, você pode perceber que Deus faz tudo e cria tudo pelo poder da sua palavra. Gênesis 2 já começa dizendo da criação do homem o seguinte: e plantou Deus um jardim no Éden. Então aqui a gente já tem algo construído por Deus, não criado. Então, o homem é feito primeiro a imagem de Deus. Lembra do texto? A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Tudo pronto. Em
Gênesis 2, o que acontece? Quando Deus cria o ser humano, por que Deus cria o ser humano primeiro? Porque o ser humano, ele é a obra primária de Deus. Tudo que Deus fez, o jardim, as plantas, o universo, tudo isso Deus fez para o homem. Então, tudo foi criado com o propósito de que o homem usufruísse. Foi criado para o homem. Então, na mente de Deus, o homem já tinha sido criado primeiro. Isso é uma leitura teológica interessante, mas confesso que ainda não resolve meu ponto específico, Robson. Você está explicando o porquê da ordem, mas o versículo diz literalmente que Deus formou os animais e os trouxe ao homem depois de o homem já estar ali, sozinho, procurando uma companheira. O texto não diz na mente de Deus. Ele narra uma sequência de ações concretas. Vou reconhecer que essa é uma tentativa válida, mas ela é mais filosófica do que textual. Vamos seguir para o próximo ponto, que talvez seja mais direto. Terceiro ponto. Quem endureceu o coração do faraó no Êxodo? Em alguns versículos o texto diz que foi Deus que endureceu o coração dele, e em outros diz que foi o próprio faraó que endureceu o seu coração. Isso não mostra uma incoerência sobre quem realmente é o responsável pela ação? Boa, muito boa a sua colocação também. E é interessante a gente notar, porque a minha corrente teológica, ela é sinergista, né? Então eu entendo que Deus, tudo que ele faz em cooperação com o ser humano. Quando o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade Deus potencializou aquilo que já existia no coração dele. Como você muito bem colocou, salvo engano, eu estou puxando aqui de memória, as primeiras 4 vezes é o próprio Faraó que endurece o seu coração. E a partir de então, das próximas vezes, é Deus quem endurece, simplesmente potencializando aquilo que já existia. Então, no caso, quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus ou foi o Faraó? Foi o próprio Faraó. E depois, Deus também só potencializando aquilo que já existia. Isso é um ponto forte, Robson, porque de fato a sequência textual bate. As primeiras ocorrências no Êxodo são do próprio faraó, e só depois aparece Deus como agente. Isso não é uma solução inventada, é uma observação da ordem real do texto. Muito bem levantado. Vou para o quarto ponto, porque esse aqui tem menos saída fácil, eu acho. Quantos animais de cada espécie Noé levou para a arca? Em Gênesis 6, Deus manda ele levar um par, macho e fêmea, de cada espécie. Mas em Gênesis 7, o texto muda e manda levar 7 pares dos animais limpos e um par dos imundos. São instruções diferentes para o mesmo evento, no mesmo relato, com poucos capítulos de distância. Como isso não é uma contradição interna? Rapaz, você não tá pra brincadeira mesmo não, hein? Agora as coisas começaram a apertar. Realmente, se a gente for ler com uma leitura desatenta, a impressão que dá é que nós temos uma contradição. Mas essa contradição ela se responde e se explica no próprio texto, no desenrolar da história. Quando Deus fala para Noé a primeira vez, ele está comunicando a intenção de que se coloque um casal. Por quê? O próprio texto responde isso aí. Para a preservação. Então era necessário que os animais entrassem de casal, macho e fêmea. Mas quando Noé sai da arca, ele sacrifica um casal de cada animal limpo. A contradição, no meu ponto de vista, seria se ele tivesse só colocado um casal de cada animal e depois tivesse sacrificado esse casal de cada animal. Como é que eles preservariam a espécie se Noé os mataria depois no sacrifício? Isso realmente resolve o motivo do 7 para 1. Muito bem trazido. Os animais limpos precisavam de excedente para o sacrifício sem extinguir a espécie. Mas isso não resolve totalmente meu ponto, porque eu não falei sobre o propósito. Falei sobre a instrução em si. Em Gênesis 6, Deus fala só em pares, sem mencionar número 7 nem distinção entre limpos e imundos. E só depois, em Gênesis 7,
essa distinção aparece do nada. Não seria mais natural que, se fosse uma única instrução coerente desde o início, o texto já tivesse mencionado 7 pares na primeira vez, em vez de mudar a instrução 2 capítulos depois? Se a gente partir do ponto de vista do leitor de hoje, com certeza, o leitor moderno, ele pode sim ver uma contradição nisso aí. Mas a gente tem que lembrar da época e da forma como foi escrito o texto bíblico. Então, Noé, quando Deus disse para Noé, olha Noé, eu quero um par de cada animal, ele entende que era para levar o macho e fêmea. Não necessariamente o número 2 fechado. Tanto é que depois, quando a ordem vem para 7, não existe um questionamento de Noé. Se fosse uma contradição, Noé teria questionado. Isso soa estranho para nós, leitores modernos. Não para o texto a quem não para o povo a quem o texto é direcionado primariamente. Certo. Reconheço que essa é uma resposta plausível dentro da lógica de progressão narrativa, mas ainda acho que você está mais explicando por que Noé não estranhou do que porque o texto não é uma junção de 2 tradições diferentes sendo emendadas, que é o que os críticos costumam apontar aqui. Vou reconhecer a divergência e seguir para o último ponto, porque acho que esse aqui é o mais difícil de todos. Eita. Quinto ponto. Como Judas Iscariotes morreu? Em Mateus ele se enforca. Em Atos dos Apóstolos ele cai e as entranhas dele se derramam, morrendo de outra forma, num campo que foi comprado com o dinheiro da traição. São 2 causas de morte diferentes, narradas por 2 fontes diferentes do Novo Testamento. Como isso se resolve? Claro, Mateus 27, versículo 5 diz: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. E Atos capítulo 1, versículo 18 diz: Ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Note também que em Mateus é dito que os sacerdotes compraram o campo com o dinheiro devolvido por Judas, enquanto em Atos o texto diz que foi ele mesmo quem adquiriu o campo. Tá, então eu vou aceitar essa última aí como uma resposta bônus. Vamos começar por Mateus. E Judas saindo se enforcou-se. Ou, e Judas saindo foi se enforcar. E depois, e precipitando-se, caiu, estou parafraseando, puxando de memória, e precipitando-se, caiu e partiu-se pelo meio e as suas entranhas se derramaram. Tendo o texto como contradição, mas sim um complementando o outro. Mateus, ele tem a informação de que Judas saiu e se enforcou. Já Lucas, ele tem a informação que ele caiu e se arrebentou pelo meio. Talvez a corda onde ele se enforcou era na beira de um precipício, e aí a corda arrebentou, o galho quebrou, e ele caiu. Um viu ele indo, amarrando-se na corda e pulando, e o outro viu ele caindo e se arrebentando pelo meio. São visões complementares e não contraditórias. Show! Essa é a harmonização clássica. E reconheço que ela funciona logicamente, o texto não afirma explicitamente que é impossível. Mas ela tem um problema. Nenhum dos 2 textos menciona precipício, corda que rompe ou queda de altura. É uma ponte inteira inventada para encaixar os 2 relatos, não algo que qualquer um dos 2 afirma. Isso não é mais harmonizar dados do texto do que interpretar o que o texto realmente diz? Tá, então já que a gente está falando do que o texto afirma, em qual dos 2 textos afirma que ou o enforcamento ou o precipitar-se e arrebentar-se pelo meio foi a causa da morte de Judas? Boa pergunta. E é um ponto justo, Robson. Nenhum dos 2 diz explicitamente esta foi a causa da morte. Eles apenas narram o que aconteceu com o corpo. Mas isso enfraquece seu próprio argumento tanto quanto o meu, porque se nenhum dos 2 afirma causa de morte, também não temos base textual para dizer que são a mesma cena vista de ângulos diferentes. É uma suposição em ambas as direções. Então, eu
entenda o seguinte, essa é uma compreensão minha, talvez eu admito que possa estar equivocado na compreensão. O dinheiro foi comprado, o campo foi adquirido com o dinheiro que Judas recebeu traindo Jesus. Os sacerdotes não aceitaram o dinheiro de volta quando Judas o jogou, dizendo, é dinheiro de sangue, então o dinheiro continua sendo de Judas. Ou seja, o campo foi comprado com o dinheiro de Judas. Eu junto um dinheiro. O meu amigo vai lá e compra um carro. Quem comprou o carro? Depende do ponto de vista de quem está narrando. Se eu estiver narrando, quem comprou o carro foi eu. Se o vendedor do carro estiver narrando, quem comprou o carro foi meu amigo. Então, eu entendo que os dois textos, eles não são contraditórios. Eles apenas são contados por narradores que têm perspectivas diferentes. No final das contas, o dinheiro continua sendo de Judas, mesmo o sacerdote indo lá e fechando o negócio. Isso é sólido, Robson. O dinheiro nunca deixou de ser origem de Judas, mesmo os sacerdotes tendo fechado a transação, e a linguagem de agência indireta é comum em textos antigos mesmo. Reconheço que você resolveu bem esse ponto bônus também. Então vamos ao resumo final. Eu defendi que existem contradições reais na Bíblia e trouxe 5 pontos. As genealogias divergentes de Jesus, a ordem da criação em Gênesis, quem endureceu o coração do faraó, contradições reais na Bíblia. E trouxe 5 pontos. As genealogias divergentes de Jesus, a ordem da criação em Gênesis, quem endureceu o coração do faraó, o número de animais na arca e a morte de Judas. Você defendeu a inerrância bíblica usando interpretação gramático-histórica e respondeu bem a maioria dos pontos, principalmente genealogias, faraó e o dinheiro do campo, usando dados do próprio texto. Nos pontos de Gênesis e da arca, ficamos numa divergência sem solução clara, e na morte de Judas reconhecemos que nenhum dos dois lados tem apoio textual explícito para sua leitura preferida. Foi um debate bom, Robson, você defendeu bem seu lado. Muito obrigado. Foi um prazer debater com você. Até a próxima, Robson, foi ótimo. Um abraço.